Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito e sequenciando nossas meditações bíblicas, vamos meditar hoje no versículo 13 e no versículo 14 de Tito, capítulo 1. Diz assim a sua narrativa: Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Na nossa meditação anterior, nós observávamos que os líderes judaizantes, com seu pseudo-evangelho, têm formado seus adeptos. Seus adeptos agora têm se tornado os discípulos dos falsos mestres. Agora eles saem nas ruas, de casa em casa, pregando o seu próprio evangelho e desta forma está cauterizando a mente das pessoas. Por isso que nós vimos aí no versículo 12, quando Paulo diz que eles são feras terríveis, ventres preguiçosos. Falávamos na ocasião que é muito importante que nós venhamos atentar para a palavra que está sendo pregada. Examinar o espírito daquela preleção, para saber se de fato tem como um ponto nevrálgico de sua pregação a pessoa de Jesus Cristo. Como nós já observamos em outros momentos das nossas meditações bíblicas, uma da preocupação do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, era que Tito viesse formar líderes comprometidos com as Escrituras, onde o cerne de sua pregação fosse cristocêntrica, onde toda a pregação tivesse como intuito a glória de Deus, que as pessoas viessem crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Uma vez em que os líderes judaizantes usavam o Evangelho ou as suas pregações para cauterizar as pessoas, para tornar as pessoas escravas de suas próprias ideologias, massa de manobra, dado a isto de usar a pessoa de Cristo de maneira indevida, Paulo vai dizer que eles eram feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso é preocupante, meus nobres e amados, porque em nome da fé, em nome de Cristo, as pessoas têm criado impérios, as pessoas têm arrecadado quantidades exorbitantes financeiramente, extorquindo as pessoas em nome da fé. Por isso, eu torno a reforçar, examine a preleção, examine o orador, observe se o intuito daquela pregação, o intuito dessa querigma tem como objetivo anunciar o verdadeiro amor do Senhor Jesus Cristo. Então, agora, no versículo 13, Paulo diz: tal testemunho é exato. O que é exato? Eles são feras terríveis, ventre preguiçosos. Isso é verdade, está comprovado que os judaizantes, eles não tinham nenhuma preocupação com a vida espiritual das pessoas. A preocupação deles era enriquecimento. A preocupação deles era ser quisto pelas pessoas. A preocupação deles era se promover diante da fé das pessoas. Então, Paulo diz para Timóteo que o que estão comentando é verdade, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente. E esta era a orientação que Paulo deu para Tito. Tito, confronta essas coisas, repreende severamente. É importante nós analisarmos a expressão severamente, não que Tito deveria sair na munheca, brigando com essas pessoas, né? Ou seja, usando todos esses materiais bélicos do homem para lutar. A palavra que Paulo usa para lidar severamente com esse tipo de ideologia, está coeso aqui uma qualidade de vida cristã. Ou seja, Tito, te comprometa com a palavra, prega verdadeiramente a palavra para que as pessoas vejam em você e na sua pregação Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo quando ele diz:
Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo está dizendo para Tito, prega o verdadeiro evangelho. Como Paulo disse para Timóteo, prega a palavra, isso a tempo ou fora de tempo. Meus caros e amados, como vamos, por exemplo, combater toda a disparidade teológica, como vamos combater os falsos mestres, como vamos combater o pseudo-evangelho? Não é brigando, não é criando nenhum tipo de contenda no sentido de fofoca outras questões. Nós vamos combater toda a disparidade teológica vivendo uma verdade do Evangelho, vivendo o verdadeiro cristianismo, onde as pessoas possam ver em nossas vidas a maneira como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, a maneira de a cosmovisão de mundo que nós temos, tudo centrado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Isto sim é combater severamente as heresias. Precisamos ver igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Igrejas onde Jesus Cristo seja o pilar, o alicerce. Usar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para expor de maneira translúcida o plano salvífico do nosso Deus. Todo o processo soterológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para reforçar, repreende-o severamente, para quê? Qual é o objetivo de repreender severamente? Qual o objetivo de ter uma vida íntegra diante do Senhor? Qual o objetivo de ter uma vida coesa às Escrituras? E ele diz, para que sejam sadios na fé. A maneira como eles vão crer, a maneira como eles vão acreditar seja o verdadeiro evangelho. E é isso que nós precisamos. Jesus Cristo precisa ser pregado de maneira coerente e verdadeira. No versículo 14, ele diz, e não se ocupe com fábulas judaicas, ou seja, os falsos líderes estavam enfatizando, como já falei em outros momentos, a guarda do sábado, a circuncisão, a questão dietética, ou seja, toda aquela lei mosaica. Muitas vezes, dentro do próprio cristianismo, nós nos ocupamos demais com coisas secundárias, que nada serve senão para criar uma balbúrdia, uma divisão, uma desaceleração na igreja. Nós precisamos podar, meus nobres e amados, aquilo que não soma na nossa vida cristã. Precisamos podar algum tipo de ensinamento que é mais de autoajuda, são ensinamentos que muitas vezes não somam em nada. São apenas ideias ocas, vagas, que não soma para a nossa vida cristã. Então, é isso que Paulo está dizendo no 14. E não se ocupem com fábula judaica, com genealogias judaicas. Meu querido, o que tem prejudicado o teu crescimento espiritual? Talvez você esteja se apegando muito em filosofias e em homens, e você está regredindo na sua fé. É importante que nós venhamos repensar, analisar a nós mesmos, a nossa crença, a maneira como eu creio, é importante. Talvez pessoas estejam te enganando, talvez pessoas estejam criando ideias que, em vez de te ajudar a crescer na vida cristã, está prejudicando, ofuscando a tua vida cristã. Talvez você esteja passando muito tempo se envolvendo em coisas secundárias. Sim, queridos, o que não falta são gurus criando as suas próprias ideias para, desta maneira, trazer muita gente ao seu aprisco e assim manipulá-los. Continuando, o texto diz, nem com mandamentos de homens desviados da fé. Muitas vezes acontece isto, né? Pessoas que não têm comprometimento nenhum com as Escrituras, pessoas que não têm comprometimento nenhum com Jesus Cristo, pessoas que não têm comprometimento nenhum, meu amado, com a verdade das Escrituras, estão por aí criando ideias, pregações, falam com eloquências, têm boas oratórias e têm levado multidões para assistir eles, têm
conduzindo multidão de pessoas e muitas vezes, meus amados, são mensagens ocas. Então, o que Paulo está dizendo para Tito é: Tito, prega o verdadeiro evangelho, para que as pessoas cresçam na fé. E uma vez em que elas estejam crescendo na sua vida cristã, elas mesmas vão ter a ciência de ponderar o que é santo e o que é profano. Elas mesmas, através do conhecimento que têm do Espírito Santo, elas vão se despir da religiosidade ou de qualquer outro emaranhado filosófico que estejam aprisionando os seus corações e os seus entendimentos. Meu amado, que Deus te abençoe. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua luta, eu não conheço a sua crença, mas uma coisa te peço: seja criterioso, muito cuidado, para você não se tornar escravo das ideias dos homens, como estava acontecendo aqui, nessa região de Creta, onde multidões de pessoas estavam sendo escravas de uma ideologia própria dos líderes judaizantes. Como o mesmo apóstolo Paulo diz, essas pessoas são feras terríveis. E quantos líderes não são feras terríveis na vida das pessoas? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo nosso Deus.